Panorama de Mateus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, tem por tema principal Jesus como Messias e Rei. Embora não seja identificado no livro o nome do seu autor, o testemunho unânime de todos os antigos pais da Igreja, a partir do ano 130 d.C. aproximadamente, é que Mateus, um dos 12 discípulos, foi o autor deste Evangelho. Enquanto que o Evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos e o Evangelho segundo Lucas para Teófilo e os demais crentes gentios, o Evangelho segundo Mateus foi escrito para os crentes judaicos. Esse Evangelho, porém, não é exclusivamente judaico. Assim como a mensagem do próprio Jesus, o Evangelho segundo Mateus visava, em última análise, a Igreja inteira, revelando fielmente o escopo universal do Evangelho. Mateus escreveu esse Evangelho com pelo menos 3 propósitos. Primeiro, para prover seus leitores de um relato da vida de Jesus, por uma testemunha ocular. Segundo, para assegurar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, esperado desde o passado e predito pelos profetas do Antigo Testamento. E terceiro, para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável e que Israel, na sua maioria, rejeitou a Jesus e ao seu reino e se recusou a crer nele por ter ele vindo como um Messias espiritual e não político, e que somente no fim da presente era é que Jesus virá em glória, como o Rei dos Reis para julgar e governar as nações. Mateus apresenta Jesus como o cumprimento da esperança profética de Israel. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, são elas: o modo como Jesus nasceu, que está no capítulo 1, versículos 22 e 23, o lugar do seu nascimento, capítulo 2, versículos 5 e 6, o seu regresso do Egito, capítulo 2, versículo 15, sua residência em Nazaré, capítulo 2, versículo 23, como aquele para o qual estava predito um precursor messiânico, capítulo 3, versículos 1 ao 3, o seu ministério de cura, capítulo 8, versículo 17, a sua missão como servo de Deus, capítulo 12, versículos 17 ao 21, os seus ensinos por parábolas, capítulo 13, versículos 34 e 35, a sua entrada triunfal em Jerusalém, capítulo 21, versículo 4 e 5, e a sua prisão, capítulo 26, versículos 50 e 56. Os capítulos 5 ao 25 registram 5 principais sermões e 5 principais narrativas de Jesus em torno dos seus atos poderosos como Messias. Existem ao menos 7 características principais neste evangelho. Primeiro, é o mais judaico dos 4 evangelhos. Segundo, contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Isso levou a Igreja no século II a usá-lo intensamente na instrução dos novos convertidos. Terceiro, os 5 sermões contêm os textos mais extensos dos evangelhos sobre o ensino de Jesus durante seu ministério na Galileia e quanto à escatologia, ou seja, as últimas coisas a acontecer. Quarto, esse evangelho, de modo específico, identifica eventos da vida de Jesus como sendo cumprimento do Antigo Testamento, com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Em quinto, menciona o reino dos céus, o reino de Deus, 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho. A sexta característica é que Mateus destaca os padrões de retidão do reino de Deus e o poder divino ora em operação no reino sobre o pecado, a doença, os demônios e a morte, e o triunfo futuro do reino na vitória final de Cristo nos fins dos tempos. Em sétimo é que Mateus é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. Espero que você tenha gostado deste vídeo e se gostou, não se esqueça de deixar um gostei, um comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se não é inscrito no canal, se inscreva, pois toda semana nós temos vídeos novos. E agora toda semana teremos panoramas bíblicos, iniciando hoje por Mateus, indo até Apocalipse e depois faremos então o panorama do Antigo Testamento. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!